E aí, tudo bem? Eu sou o professor Sandro, sou professor de língua portuguesa e este é o canal Viagem Gramatical. Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu estou bem, graças a Deus, é o mesmo que desejo para você. Hoje temos como tema o sujeito. O sujeito é um dos termos essenciais da oração. Sabemos que a oração é a frase que apresenta estrutura sintática. E essa estrutura sintática é o sujeito e o predicado. Então, vamos ver o que é sujeito. Sujeito é o ser de quem se fala alguma coisa. É importante não confundir e pensar que o sujeito é o ser que pratica a ação verbal. Um sujeito pode praticar a ação verbal da mesma forma que também pode recebê-la. E ao mesmo tempo pode também praticá-la e recebê-la. Então o conceito é esse aqui mesmo. Mas para melhor explicar, sujeito é o termo que essencialmente concorda com o verbo da oração. Sabemos agora que o sujeito é um dos termos essenciais da oração. Já vimos o conceito de sujeito. Agora devemos saber como encontrar o sujeito. O primeiro passo para encontrar o sujeito de uma oração é encontrar o verbo da oração. Porque se não tiver verbo, não é oração, é frase nominal. Os seus pais queridos chegarão amanhã. Temos uma oração formada por diversas palavras. Mas eu quero encontrar o verbo. É neste momento que eu preciso utilizar os conhecimentos acerca das classes gramaticais. E o verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Os é um artigo, não indica ação. Seus é um pronome, não indica ação. Pais é um substantivo, não indica ação. Queridos é um adjetivo, não indica ação. Amanhã me dá uma circunstância de tempo, não indica ação. A palavra que indica ação, movimento, é essa aqui, chegarão. Os seus pais queridos chegarão amanhã. Então, o primeiro passo eu já fiz, encontrei o verbo da oração. Quando encontro o verbo da oração, faço a seguinte pergunta. Pergunta para encontrar o sujeito é essa, quem é que, ou de quem é que, uma das duas. Quem é que chegarão amanhã? Resposta, os seus pais queridos. Então eu tenho aqui o sujeito da oração, o ser de quem foi falado alguma coisa. Então eu tenho uma oração, é oração porque apresenta uma estrutura sintática, sujeito e predicado. O sujeito, ser de quem se fala alguma coisa, e predicado, aquilo que é falado acerca do sujeito. Então eu já sei que para o que é sujeito, eu sei que para encontrar o sujeito, eu preciso encontrar o verbo e fazer a seguinte pergunta. Quem é que? Encontrei o sujeito e aqui está o predicado. Para encontrar o predicado de uma oração, basta que eu saiba encontrar o sujeito. Encontrando o sujeito, aquilo que sobra é o predicado. Mas, além de encontrar o sujeito de uma oração, eu preciso também saber classificá-lo, porque trabalhamos com dois tipos de sujeito
E além dos dois tipos de sujeito, trabalhamos também com as orações sem sujeito. O sujeito pode ser determinado quando aparece escrito na oração, de forma clara ou falado. Pode ser também indeterminado, quando não aparece escrito na oração, mas pela terminação verbal, pela desinência do verbo, eu sei a quem aquela ação se refere. O sujeito determinado pode ser determinado simples, determinado composto e determinado oculto. Aqui eu já tenho o sujeito. Para classificá-lo, eu preciso encontrar o núcleo. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante, que está dentro do sujeito. Na aula sobre frases nominais, orações e períodos, eu disse que temos 10 classes gramaticais. Dessas 10, 2 são as mais importantes, o substantivo e o verbo. O substantivo fica com outras 4 classes que se relacionam com ele: os artigos, os adjetivos, os pronomes e os numerais. O verbo também fica com outras 4. Então eu tenho aqui os é um artigo, seus é um pronome possessivo, queridos é um adjetivo. Tenho aqui 4 palavras, mas apenas um substantivo. O artigo define o substantivo, o pronome dá posse de algo a alguém e o adjetivo caracteriza o substantivo. Então, já encontrei o núcleo do sujeito, o substantivo. Lembrando que o núcleo do sujeito será sempre um substantivo ou algum pronome, porque substitui um substantivo. Então, aqui está o núcleo. Quando o sujeito apresenta apenas um núcleo, eu vou classificá-lo como sujeito determinado simples. É sujeito simples porque apresenta apenas um núcleo. O núcleo é a palavra que participa, é o ser que participa da ação verbal. Então, tenho aqui o sujeito, já o encontrei, e agora já o classifiquei porque encontrei o núcleo. O núcleo será sempre um substantivo ou algum pronome, que exerce função de sujeito. Zé e Maria compraram uma casa nova. Mais uma oração. O primeiro passo para encontrar o sujeito é encontrar o verbo da oração, que é esse aqui. Compraram. Quando encontro o verbo, faço a seguinte pergunta: quem é que compraram uma casa nova? Resposta: Zé e Maria. Então eu tenho aqui o sujeito, o ser de quem foi falado alguma coisa, e aqui eu tenho o predicado. É oração porque apresenta essa estrutura: sujeito, predicado. Já encontrei o sujeito. Agora eu preciso classificá-lo. Para classificá-lo, eu preciso encontrar o núcleo. Então eu tenho aqui dentro do sujeito um substantivo, outro substantivo. Eu tenho dentro desse sujeito 2 núcleos. E tenho aqui uma conjunção, que não é núcleo. Nesse caso, quando eu tive apenas um núcleo, foi sujeito determinado simples. Aqui, que eu tenho 2 núcleos, eu tenho um sujeito determinado composto. Quando o sujeito apresenta 2 núcleos, é composto, porém esses núcleos
tem que ter participação na ação verbal. Zé e Maria participaram juntos da ação de comprar a casa. Portanto, sujeito composto, porque apresenta dois núcleos. Nesse caso aqui, lembrando que também a sintaxe estuda a questão da ordem de colocação dos termos. Tive aqui sujeito mais predicado, sujeito mais predicado. Alegraram-se novamente os sertanejos. Primeiro encontro o verbo da oração, que é alegraram. Pergunto, quem é que se alegraram novamente? Resposta, os sertanejos. Então, os sertanejos é o sujeito da oração. Com uma diferença, aqui eu tive ordem direta do sujeito, ordem direta da sintaxe, sujeito mais predicado, e aqui eu tive a ordem indireta da sintaxe, predicado mais sujeito. O sujeito não aparece apenas na ordem direta, sujeito mais predicado, sujeito mais predicado. Ele varia de lugar. Isso é uma opção de quem vai escrever. Mas vamos para esse outro caso. O barraco de madeira pegou fogo. Encontro o verbo da oração, que é pegou, e faço a seguinte pergunta: quem é que pegou fogo? Resposta: o barraco de madeira. Então eu tenho aqui agora o sujeito, o ser de quem foi falado alguma coisa, e tenho o predicado. Para classificá-lo, eu vou ver qual é a palavra mais importante. Eu tenho aqui dentro desse sujeito um substantivo. É substantivo porque existe, barraco existe. Tem uma preposição que não pode ser substantivo. Tenho aqui madeira. Madeira existe, portanto é substantivo. Mas por que nesse aqui eu tive dois substantivos e era sujeito composto? Nesse eu também tenho dois substantivos e só um é núcleo. Porque o núcleo é o substantivo que tem participação direta na ação verbal. Quem participa da ação verbal aqui é o substantivo barraco. Madeira é substantivo, mas não tem participação na ação verbal. Madeira é um termo acessório da oração, algo que veremos depois. Então, é preciso ficar atento. O substantivo é núcleo quando tem participação na ação verbal. Mesmo que seja substantivo e esteja dentro do sujeito, mas não participando da ação verbal, não é núcleo. Então aqui eu tenho apenas um núcleo, então devo classificá-lo como sujeito determinado simples. Não é somente a quantidade de substantivos que eu devo observar, mas além de observar a quantidade de substantivos dentro do sujeito, eu devo observar se esses substantivos que são sujeitos, têm participação na ação verbal. Trabalhei até tarde. Quem é que trabalhou até tarde? Falei, minha Nossa Senhora. Cadê o sujeito daqui? Calma, isso ainda não é motivo para pânico. Como foi dito no conceito de oração, ela apresenta uma estrutura sintática, sujeito e predicado, mas às vezes apresenta apenas o predicado, deixando o sujeito oculto. Pela terminação desse verbo, pela desinência, eu sei que ele se refere à primeira pessoa do singular, eu. Então isso aqui equivale a dizer: eu trabalhei até tarde.
Nós temos uma estrutura sintática assim, um sujeito oculto, que não apareceu escrito, mas pela terminação do verbo eu sei a quem essa ação se refere, que é o pronome eu, primeira pessoa do singular. Então eu vou ter sujeito oculto, mas predicado. Nesse caso, tem estrutura verbal sim, apenas ficou oculto, é o mesmo que dizer ficou escondido. Não apareceu, mas eu sei a quem o verbo se refere. Eu estudei muito para a prova. O verbo é estudei, é o primeiro passo para encontrar o sujeito. Se primeiro não encontrar o verbo, também não encontro o sujeito. Quem é que estudou muito para a prova? Eu. Então aqui eu tenho o sujeito. Diferente desse caso, aqui os verbos são iguais, todos conjugados na primeira pessoa do singular. Mas nesse caso não apareceu escrito, por isso se chama sujeito oculto. Nesse caso, que apareceu escrito, eu não posso chamá-lo de sujeito oculto. Se ele está aqui visivelmente, não é oculto. Então é sujeito simples. É importante lembrar esse detalhe. Só é oculto se não aparecer escrito. Se aparecer oculto, escrito, não é oculto, é simples ou composto. Deverias saber a verdade. Quem é que deveria saber a verdade? Tu. Esse verbo aqui está conjugado na segunda pessoa do singular, tu. Equivale a dizer tu deverias saber a verdade. Novamente, sujeito oculto. É oculto porque não apareceu escrito o sujeito. Mas pela desinência do verbo, eu sei que se refere à segunda pessoa do singular. Portanto, é um sujeito oculto. Então, vimos que o sujeito pode ser... Vimos o que é sujeito, é o ser de quem se declara alguma coisa. Vimos que o sujeito pode ser simples, quando apresenta apenas um núcleo, e que o núcleo é a palavra mais importante do sujeito, que núcleo será sempre um substantivo ou pronome, que exerce função do sujeito. O sujeito pode ser composto quando apresentar dois núcleos. Vimos que o sujeito pode aparecer na ordem direta da sintaxe, sujeito mais predicado, e vimos que o sujeito também pode aparecer na ordem indireta, predicado mais sujeito. Vimos também que quando há dois substantivos em um sujeito, nem sempre os dois são núcleos. Só é núcleo o substantivo que tem participação na ação verbal. Vimos que o sujeito também pode estar oculto, não aparecer escrito, mas eu posso saber pela terminação do verbo quem é o sujeito. Então esse aqui é o sujeito determinado. Pode ser simples, composto e oculto. Agora vamos para o sujeito indeterminado. Se o determinado é aquele que aparece, que eu posso identificá-lo, e o indeterminado é aquele que não aparece, que eu não posso identificá-lo. Mentiram descaradamente. Primeiro passo é encontrar o verbo da oração. Quem é que mentiram descaradamente? Resposta: eles. Verbo conjugado na terceira pessoa do plural. Mas vem uma segunda pergunta: eles quem? Visto que eles é mais de uma pessoa. E eu não quero ou não posso identificar cada uma delas por nome. Então eu tenho aqui o sujeito indeterminado. O verbo se referindo à terceira pessoa do plural, mas me deixando na condição de não saber dizer o nome de cada um ou de não querer dizer. Apareceu apenas também o predicado, mas dessa vez sujeito indeterminado. Eles ganharam uma nova chance.
primeiro passo, encontra o verbo da oração. Quem é que ganharam uma nova chance? Eles. Vejam, naquele outro caso apareceu apenas o predicado. Agora aqui eu tenho sujeito e predicado. Então aqui eu não posso classificá-lo como sujeito indeterminado, porque o pronome eles apareceu escrito claramente. Então isso é um sujeito simples. Cantarão músicas de Gonzagão. Quem é que cantarão músicas de Gonzagão? Eles. Eles quem? São muitos. Então é sujeito indeterminado. Há duas formas de indeterminar o sujeito. A primeira é com o verbo na terceira pessoa do plural. E a segunda é esse caso aqui. Vive-se bem naquela cidade. O verbo é vive. Quem são os que vivem bem naquela cidade? Resposta, eles, porque numa cidade vivem muitas pessoas. Mas eu não posso dizer o nome de cada uma delas. Então, também se indetermina o sujeito com o verbo na terceira pessoa do singular, mais partícula se. Lembrando que nem toda partícula se é índice de indeterminação do sujeito. Às vezes ela também é partícula apassivadora. Então, indetermina o sujeito de duas formas. Com o verbo na terceira pessoa do plural, referindo-se a eles. Mas como eu não posso dizer o nome de cada um ou não quero, sujeito indeterminado. Ou com o verbo na terceira pessoa do singular, mais partícula se. Mas também temos as orações sem sujeito ou sujeito inexistencial. Choveu durante a aula de português. O verbo é choveu, isso é uma ação praticada pela natureza. Quando a natureza pratica a ação, não há sujeito. Chamamos de oração sem sujeito ou sujeito inexistencial. Faz 10 anos que não a vejo. O verbo faz, no sentido de tempo decorrido, também é oração sem sujeito, porque o ser humano não faz a ação de fazer o tempo andar ou pará-lo. Então, oração sem sujeito também. Havia luz naquele olhar. O verbo haver é impessoal. A pergunta aqui é, o que havia naquele olhar? Então, é a pergunta para encontrar o objeto. A pergunta para encontrar o sujeito é quem é que ou de quem é que. Então, vimos aí que a oração apresenta uma estrutura sintática que é sujeito e predicado. São os dois termos essenciais da oração. Não há oração sem esses dois termos essenciais. E o sujeito pode ser determinado, quando aparece escrito ou falado na oração, pode ser indeterminado, quando traz o sujeito, quando traz o verbo na terceira pessoa do plural, referente a eles, quando eu não quero, não posso identificar cada um deles, ou com o verbo na terceira pessoa do singular mais partícula se. Espero ter contribuído para a sua aprendizagem e fica aqui este exercício para treino.